Hoje o Metrópolis entrevista a neurocientista Ana Carolina Souza. Ela afirma que, assim como os vírus, o estresse pode ser contagioso. Olá, doutora, tudo bom? Eu queria que a senhora explicasse para a gente essa relação. Sim, perfeito. Então vamos lá, né? Igual é um paralelo, né, que a gente está fazendo, mas o mecanismo vai ser diferente. O que é importante aqui, né? A gente tem no cérebro alguns circuitos que permitem que a gente mimetize o que a outra pessoa está sentindo, o que ela está experienciando. Isso é importante para a gente entender quem é você, o que você sente, o que você está fazendo, quais são suas intenções, né? Todo esse arcabouço ele é relacionado muito com a teoria dos neurônios de espelho, que são esses neurônios que conseguem tanto executar um comportamento ou estar por trás da execução, né, de uma emoção, quanto ser ativados quando eu vejo outra pessoa expressar aquela emoção ou outra pessoa executar aquele comportamento, que é o que a gente discute como a base hoje para empatia, né? Tanto a empatia cognitiva quanto a emocional. Então, isso é uma habilidade, digamos assim, que a gente tem no cérebro. E é essa habilidade que vai permitir o que a gente chama aqui de contágio do estresse, que parece um vírus, né? Então, estar próximo de alguém que está vivendo uma situação estressante ou que vive uma carga de estresse grande, faria com que a gente começasse a mimetizar essa pessoa, a simular no nosso cérebro o que, que ela está expressando ali naquele momento, e com isso a gente começa a ter uma reverberação que é nossa. Então, mesmo que eu não passe pela situação de estresse, porque o meu cérebro está ativando esse circuito para entender o que acontece com você, por exemplo, eu agora tenho uma alteração hormonal, uma alteração cardíaca, uma alteração da pressão arterial, e alguns estudos mostram, inclusive, que a gente consegue levar isso, digamos, para casa, né? Então, se eu tenho uma relação muito estressante com o trabalho, quando eu chego em casa, de alguma maneira, isso também vai ser passado para as pessoas que convivem comigo, principalmente. Então, esse é o paralelo. Não tem um vírus que passa de uma pessoa para outra, mas a gente, nessa simulação, acaba reagindo a isso. E a senhora falou da relação hormonal, né, que provoca ali o estresse na gente. Como que o estresse ele afeta tanto o cérebro da pessoa que está realmente passando por uma situação estressora, quanto de quem está ao redor? O que acontece no cérebro da gente? Ah, perfeito. Então, normalmente, primeiro é importante a gente pontuar que a resposta ao estresse é uma resposta de defesa, né? Uma resposta aí dentro que seriam as possibilidades de respostas emocionais. As emoções, elas existem para ajudar a gente a se comportar da maneira mais adequada em cada situação vivida. Tanto quando o que a gente sente é o que a gente coloca aqui como algo positivo, agradável, quanto quando as emoções estão ali numa caráter que a gente vai dizer que é negativo, que é desagradável. A resposta ao estresse, então, tem uma série de ativações que existem para proteger a gente de situações potencialmente ameaçadoras. Então, digamos que você vive uma situação na relação com o trabalho ou na rua e que o cérebro vai automaticamente processar como uma potencial ameaça. Isso pode ser se você está num lugar sozinha ou sozinho, tarde da noite, e vê um vulto e escuta um barulho, e você vai reagir, você dá um pulo, você corre, seu coração acelera. Isso é uma resposta a uma situação estressante. Ou se a gente está sentado na mesa do trabalho, recebe um e-mail com uma crítica horrorosa do trabalho que a gente fez e já se sente com medo. Será que o meu cargo está em risco? Será que a minha posição no trabalho está em risco? Né? Será que por conta dessa entrega que foi mal feita, eu vou ser demitida? Isso também é uma ameaça. Então, eles podem ser reais ou psicológicos. Então, né, a gente vai perceber, processar essa situação e disparar essa resposta automaticamente. Isso é feito pelo cérebro. Essa resposta, ela tem dois grandes braços, que é tanto a ativação da liberação de uma série de hormônios. Então, por exemplo, o cortisol é um hormônio que é sabidamente ativado, né, liberado durante essa situação, mas a adrenalina também, e a gente precisa disso para poder reagir de forma adequada. Então, por exemplo, você precisa acelerar o seu coração, você precisa de mais sangue circulando no corpo para correr, para lutar. Então, é necessário esse tipo de resposta, né? Isso vai acontecer, você vai ter uma resposta, então, depois que volta. Então, você teve a resposta ao estresse, o cérebro coordenou, como se fosse um maestro de uma orquestra, todas essas respostas. Acelera o seu coração, libera adrenalina, tudo isso tem uma resposta que é simpática e uma hormonal, que ela volta. Outras áreas do seu cérebro vão processar essas mesmas respostas, e aí você vai começar a entender o que está acontecendo. Então, é nessa reação que a gente tem uma ativação que é no nosso corpo, tanto direta no cérebro com a resposta ao estímulo e a liberação dessas outras respostas que são aí de controle motor, hormonais, sistema nervoso autônomo, quanto depois o processamento disso. Isso tudo aconteceu no seu corpo em alguns milésimos de segundo, né? Algumas respostas são muito imediatas, tanto que a gente não consegue separar
o que foi a resposta automática, inconsciente, do que é a minha interpretação do que aconteceu. Eu vou falar assim, não, eu corri porque eu estava com muito medo. Você correu, depois é que você entende que você estava com medo, né? Mas primeiro você saiu correndo. Então, primeiro a gente reage, depois a gente interpreta. E isso vai gerar um impacto que, no curto prazo, uma vez, é saudável, é necessário. Então, se há um perigo, correr é o mais adequado para você seguir viva, né? Mas, dentro do escritório, a gente vai sair correndo? Não, né? A gente vai brigar com as pessoas? Não deveria. Eu falo, se tudo deu certo, não, né? Então, em algumas situações, essas respostas podem ser agora não adaptativas, não tão eficientes, porque o que eu percebo como ameaça não é exatamente uma ameaça direta ou nem mesmo real, é uma interpretação. Essa questão da pressão, da urgência, tudo isso que a gente vive, principalmente na relação com o trabalho, né, esse excesso de urgência, excesso de demanda, essa dificuldade de organizar o tempo e ser produtivo, tudo isso vai gerando uma carga de estresse e que aí não é uma pessoa que está vivendo, são várias, e que se acumulam com outras situações da vida. As questões financeiras, as questões de relacionamento, a preocupação com a sua família, tudo isso, questões de saúde, tudo isso vai fazendo ali como se fosse um copinho que vai enchendo, 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 e essas respostas que são físicas estão acontecendo o tempo todo. Agora, essa adrenalina o tempo todo liberada, esse cortisol o tempo todo um pouco mais alto, a sua pressão arterial sempre mais alta, com o tempo vão gerar um desgaste nesse organismo. Isso passa a ser uma resposta de desequilíbrio e é aí que a gente começa a encontrar geralmente uma doença, que é muito comum. Infecções recorrentes, a pessoa está sempre gripada, sempre alérgica, às vezes, né? Não é uma infecção, mas tem um padrão alérgico, ou uma resposta autoimune, que também piora durante esses períodos. A pessoa começa a sentir dor de estômago, né? Vai ter ali uma gastrite, se é possível, ou dor de cabeça recorrente. Agora a gente sentiu que aquilo que era o natural, a resposta fisiológica do corpo, comprometeu você. Agora imagina tudo isso que eu falei em outra pessoa que nem estava passando pela situação de estresse. Mas ela está todo dia sentada do lado de alguém que tem muita carga de estresse. Eu agora estou ativando todo esse circuito no meu cérebro, automaticamente, inconscientemente. Então, a minha pressão arterial começa a mudar porque eu vejo alguém estressado do meu lado. O meu cortisol começa a mudar porque eu vejo alguém estressado do meu lado. Esses efeitos de quem está sofrendo essa resposta cronicamente e não dá saída para ela, ou seja, não tem algo exatamente que eu vá fazer, eu não vou correr, eu não vou lutar, eu não, né, não vou fugir, eu vou continuar sentada atrás da mesa, vivendo isso dia após dia, vai gerar também um desgaste nessa outra pessoa que está convivendo, digamos assim, né, testemunhando o estresse da primeira pessoa. É como se a gente pudesse mimetizar toda essa resposta e certas respostas, a gente fala que passa pelo corpo inteiro, né? Isso para algumas pessoas você vai ter uma dor de cabeça, para outras você vai ter uma gastrite, para outras você vai ter uma infecção, porque é muito abrangente tudo que a gente abarca quando a gente fala da fisiologia associada à resposta do estresse. Faz sentido o que eu estou falando? Faz bastante sentido. E eu queria saber se dá pra gente contornar isso, tanto antes de estar crônico, quanto depois. É muito importante, primeiro, a gente entender o que que é, de fato, uma situação que eu preciso, que é natural e que eu vou reagir, e o que que talvez sejam situações que a gente pode aprender a lidar melhor com elas. Então, certos desafios do trabalho, certas pressões por urgência, por tempo. Às vezes a gente fala de habilidades como aprender a gerir melhor o seu tempo, aprender a dizer não, aprender a criar limites saudáveis, aprender a negociar as demandas que você tem. São habilidades que eu considero que hoje são necessárias para a gente lidar melhor com o que é a nossa realidade, né? Com essa possibilidade de estar o tempo todo conectados. Como que eu lido com isso para não gerar uma sobrecarga que vai trazer um estresse? Como é que eu posso negociar, às vezes, uma relação de liderança dentro da empresa, oportunidades de carreira que tornem essa vida mais significativa na relação com o trabalho, para que, ainda que eu faça um esforço, ele tenha sentido para mim. Aquela coisa assim, não, deu trabalho, mas valeu a pena, né? Eu estou crescendo, o que eu faço é significativo. Então, muito do que a gente vê hoje sendo discutido como boas práticas de liderança ou novas práticas de gestão ajudam a evitar que as pessoas lidem com cargas muito altas de estresse. Porque, de novo, o estresse vai acontecer. Não é um problema que seja pontual. E a gente não vai prever tudo. Mas ele não pode ser uma rotina e a gente não pode assumir que tudo bem ter uma carga de estresse, né? Estresse é bom. Não, o estresse ele é saudável porque a gente tem uma resposta para isso. Mas não é de ser crônico. Então, muito do que a gente discute como inteligência emocional, aprender quem é você, o que é importante, o que te mobiliza de maneira positiva ou negativa,
é um ferramental válido para você não lidar com um estresse crônico contínuo daquilo que está sob seu controle. Então, a gente vai aprender a olhar para a nossa rotina, aprender a olhar para as questões ligadas ao nosso cotidiano com outros olhos. Isso é possível de ser feito, passa muito por treinamento de inteligência emocional, de entender o que é o estresse, como lidar com ele, inclusive na nossa rotina. Por exemplo, se você percebe que você começa a comer muita coisa rica em gordura, né, em açúcar, geralmente você chega no final da refeição, eu mereço uma pizza, né, eu mereço um bolo de chocolate. Mas se você merece a cada 2 horas, se você merece todos os dias por 3, 4 meses, e se você dorme mal por isso, se você não pratica atividade física porque está indisposto, isso agora vai comprometer a sua saúde por outros mecanismos que são por alterações comportamentais e que estão associados também ao estresse, que são sabidos, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado e pode ser trabalhado como aprendizado para as pessoas terem ferramentas para gerir melhor o que a gente vai colocar aqui como desafios do cotidiano. Para além disso, a gente vai ter situações pontuais, não foram previstas, que são desafiadoras, são difíceis e que vão me impactar. Quando isso acontecer, como é que eu faço? Aí você vai ter todo um outro conjunto de práticas de regulação de emoção. Então, por exemplo, a gente pode buscar uma compensação. Se eu sei que eu tenho uma situação desafiadora para viver, talvez seja um dia que vale a pena eu ter menos entregas. Então, me concentro, coloco energia naquilo ali, né? Ou se eu passei por uma situação muito difícil, minha cabeça está explodindo, não quero ver ninguém, talvez fosse bom a gente respeitar isso. Dar um tempo, se afastar. Fala assim, vai, conta até 3 e volta, né? Bebe um copo d'água e volta. Para evitar que a gente escale essa resposta, ou seja, que a gente agora potencialize o estresse. Então, você também tem práticas aqui que são importantes para você lidar quando ela acontecer. Tudo isso vai ajudar a gente a lidar com as situações de estresse, mas ainda assim muitas pessoas vão ter uma situação que é crônica, né? Então, por exemplo, quem é cuidador, né? Cuidador, seja uma criança pequena, seja uma pessoa que tem algum tipo de necessidade, alguma doença, ser cuidador é uma atuação. A pessoa tem ela mesma algum tipo de situação crônica que ela tem que lidar, e isso não deixa de trazer, em alguns casos, uma carga emocional de estresse. E não vai embora, vai ficar com a gente. Aí aqui a gente vai tentar equilibrar o número de elementos estressantes que eu tenho com o número de elementos prazerosos e que trazem relaxamento na sua rotina. Então tem um número mágico que vem de referência até da psicologia positiva que diz assim, para cada situação estressante que você vive, você deveria ter 3 positivas para equilibrar. Eu falo, precisa fazer uma tabela, mas é bom lembrar que todos nós deveríamos preservar um certo espaço para aquilo que a gente coloca muito na discussão do autocuidado. Mas o autocuidado ele ficou nessa perspectiva de, vamos, para a mulher é assim, né? Vai no salão, faz a unha, tem um dia no spa e você fez autocuidado. Tudo bem, serve. Mas não é só isso. Para mim, o autocuidado está muito ligado com a gente exercer autonomia. O que você quer fazer agora? É isso, você quer ficar sozinho? Você quer estudar? É estudar que te faz bem? É ler um livro que te faz bem? Então vamos investir nisso, né? É ter um tempo a sós que te faz bem? É ter um tempo com os amigos que te faz bem? O que te traz essa sensação de prazer e relaxamento? Coloca isso com alguma frequência na sua rotina. Uma vez por dia eu faço alguma coisa para mim. No início do dia, no final do dia. Terminou uma entrega difícil de trabalho, terminou uma coisa que foi muito desafiadora. Poxa, vamos celebrar, vamos comemorar, né? De repente você vai, toma um sorvete, vai, escuta alguma coisa que você gosta, né? Um podcast. Então, buscar observar o que para você é prazeroso e relaxante e inserir isso intencionalmente na sua rotina. Daí toda aquela resposta fisiológica que eu comentei, dos hormônios liberados, sistema simpático sendo ativado, ele tem um balanço físico. Então tem outros hormônios que vão ser liberados, outras ativações que vão ser feitas no seu organismo, e isso te traz uma flexibilidade que agora é física, né? Eu falo assim, se você respira fundo, o estresse diminui naturalmente. Porque fisicamente você faz um contraponto com o que é a resposta natural do estresse quando você está, né, na respiração, olhando para a respiração. Então você vai conseguir ter um corpo, digamos assim, mais saudável, e isso também vai te ajudar a ter um processo aí de saúde mental mais eficiente. Hoje eu conversei com a neurocientista Ana Carolina Souza sobre estresse. Para saber mais, acesse metrópolis.com e todas as nossas redes sociais.